sabe? Mais alguém sabe? Os pequenos. Sabe? Muito bem. João 3, verso 16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que aquele que cresce fosse salvo por ele. Esse texto aqui, ele se trata do texto mais importante, embora toda a Bíblia é importante. Mas esse texto fala da vinda do Filho de Deus, né? Então, por que eu falo que é o texto mais importante? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Quando a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus Cristo para a salvação, a Bíblia não está falando de uma religião. A Bíblia não está falando de sistema religioso. A Bíblia não está falando de costume. A Bíblia está falando de entregar sua vida a Jesus. Jesus não é uma religião. Jesus não é uma seita. Jesus não é um pensamento. Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E a missão de Jesus, ela é maravilhosa. Que a Bíblia diz que Deus amou este mundo de uma maneira que deu o seu Filho para que aquele que nele cresce não perecesse. Foi necessário que ele viesse, que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Nos anos 80, tem muitos aqui que só os pais vão saber do que eu vou falar. Nos anos 80, o Raul Seixas fez uma música. Raul Seixas também hoje é falecido. Fez uma música dizendo que Jesus quis dar um de herói ao morrer crucificado na cruz, se referindo que o ato de Jesus morrer na cruz é porque ele quis dar um de herói. Mas na realidade a cruz, ela fazia parte da missão de Jesus. E a Bíblia nos informa que todos que nasciam sob a maldição do pecado. E quando Jesus vem ao mundo, Jesus, como uma criança, foi crescendo, teve a sua infância, a sua adolescência. Aí aos seus 30 anos ele começa o seu ministério e logo despertou inveja dos seus inimigos. E Jesus então, ele foi levado até o Calvário e ali Jesus foi crucificado. A morte de Jesus na cruz, em hipótese alguma ele quis dar um de herói, mas sim em obediência ao Pai, e a cruz fazia parte da sua missão. Foi necessário que Jesus morresse e ressuscitasse para que hoje a gente tivesse o direito à salvação. A salvação ela é de graça. A salvação, todos nós podemos obter a salvação. Como que nós podemos obter a salvação? Acabei de falar que é de graça. De graça nós recebemos, mas não foi de graça. Para que hoje a gente fosse salvo pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não preciso fazer nada. Isso quer dizer que eu não preciso pagar promessa, eu não preciso fazer ritual, eu não preciso retalar meu corpo, eu não preciso me prostrar diante de outras coisas. Não, eu preciso me prostrar diante de Deus. Eu preciso me prostrar diante de Jesus. Quando a Bíblia diz que a salvação é de graça, a única coisa que ele pede é que nós obedecemos a sua palavra. Né? Que nós obedecemos a Jesus Cristo, obedecemos a sua palavra, os seus ensinamentos. E quando você entende que a salvação é de graça, então você tira aquele peso de acusação, né, que é nas suas costas. Embora aqui crianças e adolescentes, mas quando a gente vai se tornar adulto, a gente comete alguns pecados, né, aqueles pecados atormentam. Uma vez eu fui internar um homem, e ele era dependente químico, e eu fui internar ele, e sentei para conversar com ele. E ele tinha tirado a vida de uma outra pessoa quando ele era jovem. Ele, numa briga, ele apanhou do cara, depois ele tinha um revólver, aquela garrochinha de 2 tiros, e ele atirou para cima para assustar a pessoa. E aí ele não sabe explicar como que aquele tiro acertou aquele homem. Aquele rapaz caiu mais de um quarteirão de distância, morreu. Ele fugiu, escapou da polícia. E
mais de 20 anos que aquele crime tinha acontecido. Ele já não era mais fugitivo da polícia, mas ele disse para mim que todo dia ele sonhava e ele via aquela cena daquela pessoa a qual ele havia tirado a vida. Então o pecado na vida de qualquer pessoa atormenta. Quando você faz algo que é de errado, a sua consciência te acusa. Por exemplo, se você pegar um dinheiro da sua mãe sem ordem ou do seu pai na carteira dele, hora que ele chegar, que ele dê falta daquele dinheiro, que ele olhar e perguntar, falar, fulano, você não viu um dinheiro assim? Você vai falar não. Porque quando a pessoa já pega escondida, porque já boa coisa não é. Você vai sustentar uma mentira, você vai falar não. Mas dentro da sua consciência você sabe que foi você que pegou. Então toda vez que nós fizemos algo de errado, isso significa pecar. Toda vez que a gente fizer algo de errado, a gente está pecando. E toda vez que nós pecar, Satanás vai nos acusar. E aí isso chama peso de consciência. Agora é preciso saber que toda vez que eu pecar, existe um Deus que é capaz de me perdoar. Isso é mais maravilhoso, porque pecar todos nós pecamos, errar todos nós erramos. Quem aqui nunca pecou? Quem aqui nunca brigou? Quem aqui nunca falou palavrão? Quem aqui nunca cometeu algo de errado? Todos nós cometemos algo de errado, todos nós cometemos pecado. Mas o mais importante é saber que o Senhor Jesus, Ele morreu justamente para isso, para nos dar o perdão de todos os nossos pecados.